Fala, meu povão do sexto ano, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos. Nessa aula de hoje vamos trabalhar com nomenclaturas de prisma e pirâmides. Lembrando que prisma e pirâmide são subdivisões dos poliedros, então os poliedros eles podem ser classificados em prisma e pirâmides. E essa classificação dessa nomenclatura, ela vai se dar a partir do polígono da base. Mas o que é isso, professor? Já já nós vamos partir para a nossa ferramenta, o GeoGebra, que ajuda a gente a sair desse campo de abstração e conseguir consolidar a nossa visualização mental para que o conteúdo fique mais fácil, mais acessível. Então, eu vou fazer no GeoGebra cada uma dessas figuras que está bem aqui. As duas primeiras que nós vamos ver, no caso, é que o número de lados da sua base tem 3 lados. Então, se eu tenho um prisma, que no caso ele seja um prisma que tem uma base que tem 3 lados, eu vou chamar esse prisma de prisma triangular. Se for uma pirâmide, eu vou chamar de uma pirâmide triangular. Lembrando, o que distingue prisma de pirâmides são que as pirâmides ela têm um vértice em comum, aquele vértice que fica lá nas alturas, todos os seus lados, eles convergem, ou seja, eles tendem, eles se direcionam para esse lado. Mas chegando de conversa fiada, indo para o GeoGebra, eu vou desenhar primeiro um prisma triangular e depois uma pirâmide triangular, beleza? Então, olha só, no nosso GeoGebra, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar esse polígono regular e vou fazer 2 pontos aqui aleatórios. Como ele chama lá de prisma, no caso triagonal, ele vai ter 3 vértices, ou seja, vértice é a mesma coisa de lado. Então, eu venho aqui e digito o número 3, certo? Ele forma aí ó, um polígono de base. O polígono de base é justamente essa figura que está bem aqui. Agora, o que eu faço? Eu clico nesse outro ícone e como eu quero desenhar um prisma, certo? Agora eu venho aqui apenas levanto essa imagem. Por exemplo, eu vou colocar ela tendo uma altura igual a 4, beleza? Agora eu vou rotacionar essa figura para a gente ter uma visualização mental. Veja bem, a sua base, aquela parte que está localizada lá no chão, ela tem 3 lados. Então, tendo 3 lados, eu chamo essa figura de prisma triagonal. Beleza? Bem facinho, né? Agora eu vou pausar, selecionar um dos lados, dar um Ctrl Z aqui, certo? Apagar essa figura, essa daqui também. E agora eu venho aqui para o meu polígono regular e vou desenhar, no caso aqui, uma pirâmide triagonal. Então, eu clico em OK. Então, olha só, tem 3 lados, da mesma forma que eu fiz no caso meu prisma. A diferença, no caso da minha pirâmide, é que ela converge, no caso, para um único vértice. Esse pontinho que está lá em cima eu chamo de vértice. Então, todos os seus lados vão para onde? Para aquele único pontinho que está lá em cima. Essa é a diferença de prisma e pirâmide. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse ícone e rotacionar esse sólido geométrico. Veja bem, o seu sólido da base, o seu polígono de base, ele tem 3 lados, ele tendo 3 lados e todos os seus lados convergindo para esse pontinho aqui de cima, eu chamo isso daí de pirâmide triagonal. Se eu quiser também rotacionar para o outro lado, eu posso. Se eu quiser diminuir a velocidade, eu também posso. Beleza? Então, agora eu vou dar um Ctrl Z aqui, certo? Apagar esse pontinho, esse daqui também. Voltando para essa parte aqui, agora vamos partir, certo? Para o prisma, no caso quadrangular, que tem 4 lados, e depois para a pirâmide quadrangular. Voltando para o GeoGebra, eu vou lá, seleciono meu polígono regular e desenho aqui, ó. Então, eu quero com 4 lados, então vai ter 4 vértices. Então, olha só, ele já desenhou um polígono
com 4 lados. Agora eu venho aqui nessa figura e venho aqui no prisma. Agora clico em um dos vértices e coloco uma altura, sei lá, eu quero uma altura agora igual a 3, por exemplo. Ele vai lá e sobe para a altura número 3. Na hora que eu faço a rotação, eu vou ver que meu polígono da base tem 4 lados, certo? E o seu polígono da base é igual ao seu polígono oposto, ou seja, seu polígono que é paralelo, ou seja, o teto, estou falando do teto. Então, o teto sendo igual ao meu chão, ou seja, o meu teto sendo igual ao meu polígono da base, eu classifico como um prisma, no caso, quadrangular. Tranquilo? Fácil a visualização. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui novamente, certo? Vou dar outro Ctrl Z, apagar esse pontinho aqui, esse outro. Venho aqui, desenhar um polígono regular, seleciono aqui aleatoriamente. Eu quero uma pirâmide agora que tenha 4 lados de base. E agora eu venho aqui, ó, e clicar em pirâmide. Eu clico nessa figura e vou selecionar uma altura, deixa eu ver, 3 aqui, por exemplo. Ele forma uma pirâmide quadrangular que tem, no caso, 4 lados de base. Fazendo a rotação para a gente fazer uma visualização melhor, eu vejo aí a minha pirâmide, que a sua base é igual a 4. Então, a nomenclatura é pirâmide quadrangular. Tranquilo? Então eu vou pausar aqui novamente, dar um Ctrl Z, dar um Ctrl Z aqui novamente, apagar esse pontinho, que ele sempre fica aí atrapalhando. Agora eu passo aqui, ó, por o meu poliedro que tem 5 lados. Então ele vai ser um prisma pentagonal ou então uma pirâmide pentagonal. Voltando para o GeoGebra, eu venho aqui, seleciono o polígono regular, desenho aqui, ó, 2 pontos aleatórios, qualquer que seja, e clico 5 vértices, que vértice é a mesma coisa para lados no nosso caso, e clico aqui, ele formou um polígono que tem 5 lados. Agora eu só venho aqui, ó, e clico no prisma. Na hora que eu clico, eu levanto, vou colocar uma altura igual a 4 novamente. Então agora eu tenho um prisma pentagonal. Fazendo a rotação, eu consigo ver que o meu polígono de base, ele tem 5 lados, ele tendo 5 lados, e a minha base aqui, ó, sendo igual ao meu teto, eu posso dizer que é um prisma pentagonal. Tranquilo? Fácil ver, né? Então agora eu vou dar um outro Ctrl Z, apagar esses pontinhos aqui, que eles não saem. Agora eu vou desenhar a minha pirâmide pentagonal. Então vai ser uma pirâmide que ela tem, no caso aí, um polígono que tem 5 lados. Agora eu venho aqui, ó, clico em pirâmide ou cone, certo? E vou colocar uma altura igual a 3 agora, mudar. Então eu tenho uma pirâmide pentagonal, certo? Vou fazer uma rotação para a gente verificar melhor a posição dessa figura, certo? E aí eu vejo essa pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Porque o seu sólido da base, seu polígono da base tem 5 lados, por esse motivo é uma pirâmide, no caso, pentagonal. Vou selecionar aqui, dar um outro Ctrl Z para a gente fazer a nossa última figura, que no caso aqui, ó, vai ser um prisma que ele tem 6 lados no seu polígono da base. Ele tendo 6 lados no seu polígono da base, eu vou chamar de prisma hexagonal. E se for uma pirâmide, a sua base tendo 6 lados, vai ser uma pirâmide hexagonal. Então, voltando para o GeoGebra, venho aqui, seleciono o polígono, vou colocar bem aqui no meio, e vou selecionar igual a 6. Ele vai fazer um polígono que tem 6 lados. Olha só, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6. Agora eu vou fazer a altura desse prisma. Olha só, eu venho aqui em prisma, clico em um dos vértices, colocar igual a 5 aqui para ver como é que fica. Então ele faz aí um prisma hexagonal. Fazer a rotação desse prisma para a gente verificar ele de forma plena, certo? Então eu tenho aí, ó, um polígono de base com 6 lados, o seu teto também tendo 6 lados,
certo? Esse teto aqui, ó, tendo 6 lados. Deixa eu mudar a cor desse teto aqui, colocar, deixa eu ver aqui, um azul escuro aqui, ó, deixa eu escurecer. Aqui tá perfeito. Então, veja bem, o prisma, veja bem, o seu chão é igual o seu teto. O seu chão é igual ao seu teto. Essa é a diferença. Se fosse uma pirâmide, todos os lados iam convergir para um único pontinho que está localizado ali. Então, vou dar um Ctrl Z nessa figura, certo? Ela não quer sair, não sei porquê, agora saiu. Beleza? Não quer sair, quer continuar aí, então vou apagar ela aqui na raça que saiu. Beleza? Agora uma pirâmide hexagonal, eu vou lá de novo, ó, polígono, certo? Vou selecionar um polígono aqui, seleciono um polígono que tem 6 lados, então ele formou o mesmo polígono anteriormente. Agora eu clico nessa figura aqui, ó, e levanto a altura dela, colocar uma altura igual a 6, por exemplo. Então, ele cria uma pirâmide hexagonal. Viu a diferença? Ó, se fosse um prisma, o chão seria igual a quem? O meu teto. Como é uma pirâmide, ela vai ter como é que fala? Um vértice lá em cima, e esse vértice, todos os seus lados vai convergir para ele. Rotacionando essa figura para ficar melhor a visualização, temos aí uma pirâmide hexagonal. Então, o que eu queria tratar com vocês era justamente esses aspectos aí dessas nomenclaturas. Então, se tiver 3 lados, será triangular, se for prisma ou pirâmide. Se tiver 4 lados, será quadrangular. No caso, se for prisma e pirâmide. Se tiver 5, pentagonal. Se tiver 6 lados, hexagonal. Belezinha, meu sexto ano? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Muitíssimo obrigado pela visualização e até mais. Goodbye.